Deus. E primícias nada mais é do que colocar Deus em primeiro lugar. Então eu quero nessa noite ministrar uma palavra ao teu coração. E eu gostaria, em nome de Jesus, que você que está em casa aí, você que já juntou todo mundo, normalmente dentro de casa a família fica cada um no telefone, vai todo mundo com um telefone só agora, conecta aí no Facebook, em nome de Jesus, para você assistir todo mundo juntinho, em nome de Jesus, a palavra de Deus. Você que está aqui também, pegue tua Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 e versículo de número 1, para a nossa edificação nessa noite. Você que nos assiste aí na sua casa, por gentileza, pegue sua Bíblia, abra ela, não se distrai com nada nesse momento. Tire esse momento para poder ouvir a palavra de Deus. Seja Maria, em nome de Jesus. A Bíblia fala que quando Jesus visitou Marta e Maria, Maria reclinou sua cabeça sobre o ombro de Jesus e o escutava pregar, enquanto Marta estava envolta em muitos afazeres. Tem hora que a gente está preocupado com tanta coisa e fica disperso. Fica disperso não, em nome de Jesus. Recebe tudo que Deus tem para a tua vida nessa noite. Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, capítulo de número 3, versículo de número 1. Aqueles que encontraram, por gentileza, aí, acompanhe com a sua Bíblia. Você que está na sua casa também, em nome de Jesus, acompanhe com a sua Bíblia. Atos, capítulo de número 3, versículo de número 1, para que nós possamos acompanhar a palavra do Senhor. Diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a hora da oração, das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas a todos aqueles que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que dessem a eles uma esmola. Verso de número 4, Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Verso 5, e ele os olhava atentamente, esperando receber, porventura, alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te entrego. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pegando pela mão direita do homem, o ajudou-se a levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé e começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. Ficaram muito admirados e espantados com aquilo que havia acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico do templo de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão tão admirados com isso? Porque estão os vossos olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito a este homem andar. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram santo e justo e pediram que fossem solto, porventura, um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós também, que aqui estamos neste lugar, somos testemunhas vivas dos seus grandes feitos. Aleluia, pode se assentar, por gentileza, em nome de Jesus. Você que está na sua casa aí, em nome de Jesus, assistindo com a sua família, fique ligado em nome de Jesus Cristo, para você poder estar recebendo. Você que está aí sentado com a família no sofá, talvez está tentando fazer alguma coisa, deixa aí em nome de Jesus, para que você possa terminar depois, para que você seja edificado nessa noite e receba uma palavra do céu para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Queridos, quando nós abrimos a nossa Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e versículo 1, nós encontramos um texto muito poderoso. Você que me assiste pelo Facebook,
Receba em nome de Jesus essa palavra também sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. É uma palavra muito poderosa, por quê, pastor? Porque nós estamos num culto de primícias. E no culto de primícias nós aprendemos o que representa verdadeiramente as primícias. Primícias, pastor, é trazer um alimento para a igreja? Também. Mas primícias é bem mais profundo do que trazer alguma coisa para a igreja. Trazer um alimento, trazer algo para poder contribuir. Na realidade, trazer um alimento, contribuir, seja com arroz, com açúcar, com aquilo que você pode, faz parte das primícias. Mas não significa primícias na totalidade. E é isso que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa que nós precisamos aprender: quando o povo de Israel comemorava as primícias, eles comemoravam a festa da qual representava Deus em primeiro lugar. Nós aprendemos isso aqui em muitos cultos que nós realizamos aqui na igreja. Muitas ministrações nossas aqui falou exatamente acerca disso. Foi um aprendizado a cada um de nós que participamos de cada reunião. E o que eu quero trazer para você nessa noite é exatamente sobre isso. Eu quero começar a tratar sobre a igreja primitiva. O que é a igreja primitiva, pastor André? A igreja primitiva é chamada primitiva não porque era talvez uma igreja que se tornou ultrapassada, pelo contrário. A igreja primitiva é porque era em torno ali os primeiros cristãos se levantando após a ida de Jesus e o derramado do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo na totalidade. Se converteram exatamente 3.000 almas, diz a Bíblia. Mais de 3.000 almas na primeira pregação do apóstolo Pedro, depois do dia de Pentecoste ou no dia de Pentecoste. E a Bíblia nos diz então que mais de 3.000 almas naquele dia se converteram ao Senhor Jesus, entregando as suas vidas ao Senhor. E a palavra do Senhor diz então que começa-se ali a igreja primitiva, os primeiros cristãos a se reunirem. E eu quero falar um pouquinho disso antes de chegarmos no capítulo 3. A palavra nos fala no capítulo 2 que o povo se converteu e a igreja, que porventura era composta pelos apóstolos e mais algumas pessoas, se torna uma igreja de mais de 3.000 almas servindo ao Senhor da noite para o dia. A igreja cresceu de maneira espantosa. E a palavra do Senhor nos diz então que o povo começou a se reunir dentro dos lares e começou também a se reunir dentro do templo. Uma das coisas que nós aprendemos aqui, isso vai de encontro a você que me assiste, e talvez é a débito dos desigrejados. Essa palavra é para você em nome de Jesus. Você que talvez é adepto do fica em casa. Você que talvez é adepto do congregar em casa. E eu estou muito preocupado, confesso a cada um de vocês, como pastor. Por quê? Porque muito crente durante esse período da pandemia, da qual nossos governantes proibiram muitas das vezes até a realização de culto, muitos irmãos aproveitaram desse momento e se tornaram adeptos das lives. Não tenho nada contra a live, inclusive nós estamos realizando uma live hoje para poder alcançar algumas pessoas. Na realidade é um meio que o Senhor nos deu para poder também estar pregando o evangelho. Mas a minha maior preocupação tem muitos irmãos que deixaram de congregar, deixaram de buscar, deixaram de ter compromisso congregacional e hoje estão cultuando somente pela live. E isso é motivo de grande preocupação. Por quê? Porque o corpo de Cristo é necessário que ele esteja junto, ajuntados os irmãos. Como assim, pastor? A sua mão, ela não faz o trabalho da perna, e a perna, ela não faz o trabalho da mão, e por sua vez a mão não faz o trabalho da cabeça. Por isso que a Bíblia, ela nos compara, o apóstolo Paulo escrevendo as suas cartas, a um corpo. Por quê? Porque dentro do corpo cada um tem a sua função. Quando nós somos muitas das vezes retirado de nós algum membro do nosso corpo, ou perdemos algum membro do nosso corpo, nos tornamos então uma pessoa muitas das vezes aleijada, uma pessoa que se torna muitas das vezes deficiente. O que é deficiente, pastor? É quando falta alguma coisa em nós, deixa de ser perfeito, falta algum membro no nosso corpo. Deficiente é falta de total eficiência.
ciência, e é o que eu quero trazer para você aqui nessa noite. Preste atenção nisso para que você seja abençoado. Então cada membro dentro do corpo de Cristo tem uma função. E falando isso na noite de ontem, trazendo ensinamento aos meus alunos, nos 2 cursos que eu aqui ministrei, eu disse algo muito importante. Eu disse aos irmãos a importância do corpo de Cristo. Tem gente dentro da igreja que não aparece. Tem pessoas dentro da igreja que talvez a função que ela exerce não é uma função que vai aparecer como a função de um levita, como a função de um pregador, como pessoas que estão aqui em cima da tribuna e que estão aparecendo constantemente. É gente que muitas das vezes trabalha nos bastidores. Mas uma coisa que nós aprendemos na caminhada cristã, que quem vai nos dar o galardão, quem vai nos abençoar, quem vai trazer sobre nós aquilo que necessitamos, não vai ser o nosso irmão que está do lado, por mais que o amamos e por mais que ele faça parte do corpo. Quem vai nos abençoar é aquele que está sentado no trono. Quem vai nos abençoar é aquele... Tem alguém vivo aqui? Tem alguém vivo em casa aí? Quem vai nos abençoar é aquele que nos chamou. E quem te chamou foi Jesus Cristo. Ele te comissionou, aleluia, a uma grande obra. Isso é motivo de glorificar, isso é motivo de exaltar, isso é motivo de bendizer o nome dele. Por quê? Porque estamos na presença do Rei da Glória. E na presença do Senhor até tristeza salta de alegria. Aleluia. Você pode até estar triste pela circunstância, mas feliz. Feliz por quê, pastor? Alegre por quê, pastor? Porque Deus gerou dentro de nós uma alegria. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor a nossa força é. A nossa força por quê, pastor? Porque em meio às dificuldades é ela que nos mantém de pé. É ela que nos sustenta. Pode vir o que for, pandemia, pode vir o que for, querido, epidemia, qualquer dificuldade ou provação, nós sabemos que a nossa vida está firmada naquele que criou os céus e a terra. E Ele é poderoso, aleluia, para poder nos sustentar. E quando pensamos que estamos fracos, aleluia, é aí que estamos fortes. Por quê? Porque o poder do eterno na minha vida, na tua vida, você está vivo aí? Na minha vida, vou repetir de novo, e na tua vida, você que está em casa, vou falar mais uma vez, na minha vida e na tua vida, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sendo assim, cada vez que você se sente fraco e sem condições, Deus começa a te fortalecer, te colocar de pé, dizendo para você, aonde termina a sua capacidade de resolver, começa a minha capacidade de realizar grandes milagres. Isso é motivo de muita alegria. E quando nós aprendemos sobre alegria, sabemos que alegria não é felicidade. Felicidade são coisas momentâneas. Tem gente que fica feliz quando o shopping está aberto, para poder ir lá gastar. Tem gente que fica feliz quando tem uma pizzaria, uma churrascaria aberta, porque gosta de comer. E são momentos de felicidade, não alegria. Por quê, pastor? Porque a felicidade é momentânea e passageira. Ela passa quando você vai lá e come, gastou o que não podia. Muitas das vezes a tristeza até vem, porque depois, principalmente se comprou no cartão de crédito, a conta vai chegar. Então no momento em que você está gastando, é felicidade. A gente está muito feliz. É contentamento momentâneo. Só que o problema todo é que depois o cartão de crédito do presbítero Diego vai chegar. E quando a boleta chega, não é motivo de alegria. Quando a boleta chega, é motivo de preocupação. Porque muito crente começa a perguntar, e aí Jesus, como é que eu vou fazer para pagar? E ele não tem que pagar a sua conta. Mesmo porque não foi ele que gastou. Não foi ele que comeu no Burger King, não foi ele que comeu no McDonald's. Não foi ele que comeu na churrascaria. Não foi ele que foi lá e gastou. Quem gastou foi você. E se foi você que gastou, arca com as consequências da conta que chegou. E aí o crente se desespera. E o desespero gera problemas. Primeira coisa que a gente mexe é naquilo que deveria vir primeiro nas nossas vidas e não nos pertence. No que, pastor? Quer mexer no dízimo. Pastor, só vai falar de dinheiro. Pô, mas a Bíblia fala de tudo, principalmente de dinheiro. E aí nós tiramos daquilo que não nos pertence para poder cobrir um gasto que muitas das vezes nós extrapolamos. E depois falamos para Deus assim, Jesus, só esse mês. Mês que vem volta tudo ao normal. Só que não entende uma coisa, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então um abismo puxa outro abismo. Entrei num abismo e já estou chamando o outro para o mês que vem.
Por que, pastor? Porque a infidelidade no mês chama infidelidade no mês seguinte. E aí de repente a pessoa se torna infiel e não entendeu ainda que Deus vem primeiro. E eu vou dizer uma coisa para você: princípios da palavra de Deus, pega isso, são inegociáveis. Você que está assistindo aí pela live, pega isso em nome de Jesus. Os princípios da palavra de Deus. O que são princípios? São ordenanças. Há uma diferença de conselho e ordem. Quando a Bíblia está aconselhando, Paulo diz assim: olha, é bom, principalmente no que diz respeito à questão do casamento. Escute isso. O que é que o apóstolo São Paulo diz? Ele diz assim: é bom que o homem viva só, mas se porventura não conseguir, unirá então a sua disjuntora idônea, se tornando uma só carne no Senhor. Ele não está dizendo que não pode casar. Ele está dizendo: é bom que o homem viva só. Aí você vai ler o contexto, você vai entender por quê. Por quê, pastor? Pela liberdade de exercer ministério que Paulo está escrevendo isso. Principalmente a obra missionária. Se alguém deseja a obra missionária, não sendo ele casado e não tendo filhos, ele tem liberdade para exercer o ministério com excelência, viajar para onde for, ser guiado e direcionado pelo Espírito Santo, como foi a vida do apóstolo Paulo. Ele optou por viver assim, por ter liberdade de fazer a obra de Deus. É um conselho, mas tem coisa na Bíblia que não é conselho. Quem está me entendendo aqui? Aleluia! Quem está entendendo em casa aí? Tem coisa que não é conselho, tem coisa que é ordenança. E o que é ordenança? É Deus mandando e a gente aprendendo a obedecer. E tem gente querendo negociar princípios. Crentes, homens e mulheres de Deus, querendo negociar princípios com Deus, usando versículos isolados, palavras isoladas, para tentar negociar princípio. Princípio não se negocia. O que Deus mandou, mandou e pronto, acabou. Cabe você obedecer. Aleluia, cabe a mim obedecer. E o que acontece, pastor, quando a gente não obedece? Se não obedece é desobediência. E o Senhor diz assim: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se obedeceres a minha palavra, mas a maldição se desobedecer os meus preceitos. Então Deus falou assim: dizima, dizime. Deus mandou ofertar, oferte. Você não é obrigado a fazer nada que a Bíblia não diz para fazer. Mas se a Bíblia diz, irmão, cabe a cada um de nós obedecer. Tanto é que em Malaquias, lá no capítulo 3, verso 8, o Senhor diz assim: no que me roubais? Aí o povo, a Bíblia diz assim, o Senhor pergunta: no que me roubais? E o Senhor diz: nos dízimos e nas ofertas vocês têm me roubado. E aí o povo, na cara de pau que é, pergunta assim: no que te roubamos, Senhor? Fingindo que não sabe no que roubou. E aí muitas das vezes bate no peito e pergunta para Deus: Deus, por que minha vida não prospera? Porque a vida para prosperar não depende de jejum, não depende de oração, não depende de campanhas mirabolantes, depende de obediência. Se eu obedecer, eu vou prosperar. Se eu obedecer, milagres vão acontecer. Então eu preciso entender o que é opção e o que é mandamento. E o que é mandamento? É Deus mandando. Então quando Deus está mandando, cabe a nós o quê? Obedecer. Tem crente que não entende o que é mandamento. Jesus diz assim: eu vos dou 2 mandamentos que se resume todos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo, aleluia, como a ti mesmo. E isso se resume em todos os mandamentos. Jesus não revogou, ele resumiu. Nenhum mandamento foi revogado, foi resumido. Jesus diz assim: faça o que eu estou mandando fazer, obedeça a mim nesses 2 e vocês cumprirão todos os outros. Aleluia. Então deixa eu dizer para você, Deus está mandando, é uma ordenança, e ordenança é bom cumprir.
Quando Jesus está subindo aos céus, Jesus liberou uma ordenança. O que é uma ordenança? Uma ordem. Jesus disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ordem. Irmão, escute uma coisa, seja sensível à voz do Espírito Santo. Porque se ele está mandando, é melhor obedecer. Tem gente achando que a vida dele não está dando certo, porque só na vida dele acontece problema. Ah não, todo mundo vive uma vida abençoada, só eu que não. Já fez uma revisão aí do que Deus mandou fazer e você não obedeceu? Já fez uma revisão aí do que Deus mandou você obedecer e você não fez? Já fez uma revisão na tua vida daquilo que precisa consertar? Deus está falando todos os dias e você ainda não consertou? Todas as bênçãos de Deus estão liberadas sobre nossas vidas. Tudo aquilo que Ele prometeu. Mas eu tenho andado em conformidade à vontade de Deus, ou tenho desobedecido o que Deus me mandou fazer? Hoje é uma noite da qual nós estamos aprendendo aqui nesse lugar, nesse culto de primícias. E o que é primícias? Deus em primeiro lugar, a colocar o nosso Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. Aleluia! Ele é o Senhor da vida financeira, Ele é o Senhor do casamento, Ele é o Senhor da vida espiritual, Ele é aquele que governa. O que é governar, pastor? Aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade, aquele que está em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. E será que nós temos feito isso, amado? Colocado Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? Às vezes a gente fala assim: não, estou colocando Deus, está mesmo. Jesus liberou uma ordem, falou assim: fica em Jerusalém, porque do alto vai vir poder. Quem recebeu? Quem ouviu? Quem recebeu? Quem obedeceu? Você está obedecendo o que Deus te mandou fazer? Você está vivendo na totalidade o que Deus preparou para você? Você vive na totalidade a sua chamada nesse tempo de crise? Nós estamos vivendo um tempo dificílimo. Aleluia por isso. Por quê, pastor? Porque esse tempo é um tempo revelador. É um tempo que revela quem é e quem não é. É um tempo que revela quem quer e quem não quer. É um tempo que revela quem vai e quem fica. É um tempo que revela quem deseja realmente viver a plenitude do Espírito e quem realmente não deseja viver absolutamente nada. É um tempo revelador. E nesse tempo revelador, de que forma você tem se posicionado? Qual tem sido o teu posicionamento diante de Deus? Essa é uma palavra que eu quero deixar para a sua vida. Pegue isso em nome de Jesus. Você tem se posicionado da maneira adequada? Você tem entendido a chamada de Deus para a sua vida? Você já se despertou para viver na totalidade que Deus tem para você? Deus disse assim: ficai em Jerusalém, Rabacá, Somandahai, até que do alto sejais revestidos de poder. A Bíblia diz então, pegue isso, que todos os discípulos ficaram em Jerusalém esperando o que viria, mesmo sem saber o que viria. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida. Uma coisa eu quero lhe dizer: fique aonde Deus te mandou, porque vai acontecer muita coisa aí. Vou falar mais uma vez em nome de Jesus para você pegar. Eu não sei o que vai acontecer na sua vida, porque eu não sou Deus. Mas uma coisa eu quero dizer para você: fique aonde Deus te mandou ficar e faça o que Ele te mandou fazer. Porque este momento revelador da qual Deus nos colocou vai trazer um grande avivamento para a sua vida. E o que é avivamento, pastor? Avivamento, aleluia. Para a gente poder resumir, porque é muito profundo. Avivamento, ele não começa do lado de fora. Avivamento começa do lado de dentro. Então quando Deus começa a avivar a igreja, não é o pulo que define o avivamento. Não é o grito que define o avivamento. Não é as línguas estranhas que definem o avivamento. Quando há avivamento no meio do povo, há ajuntamento do corpo. Aleluia, quem está entendendo isso aqui? O corpo estava espalhado, a mão estava num canto, o pé estava no outro, a cabeça estava no outro. E aí quando Deus quer derramar avivamento, aleluia, quem está vivo aqui? Quem está vivo em casa aí, pega isso. Quando Deus quer derramar avivamento, Deus pega um profeta, um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, que acredita em milagres sobrenaturais. Tem alguém que acredita em milagres?
E ele então desperta o coração dessa pessoa para fazer e para mostrar coisas que ele não mostra para todo mundo. E quando Deus desperta, esses profetas têm um objetivo centralizado. Sabe qual o objetivo é? Trazer despertamento para toda a igreja, para que todo o corpo se desperte dentro da sua função. E a Bíblia diz que Deus fez isso quando ele chama o profeta. A Bíblia diz que Deus chama o profeta e diz para ele assim: vem cá que eu vou te colocar no meio de um vale. Esse vale é um vale de inúmeros ossos, e os ossos estão sequíssimos. E o Senhor então diz ao profeta: poderia eu reviver esses ossos? Deus está dizendo assim: eu vou colocar o corpo no seu devido lugar, braço onde tem que ficar, aleluia, perna onde tem que ficar, aleluia, olho onde tem que estar, se espalhou, tem que se ajuntar novamente para poder viver o verdadeiro avivamento. Aleluia. Quem está pegando isso aqui? E o Senhor disse assim: fica, obediência. E aí o Senhor diz ao profeta assim, olha, contextualizando duas passagens bíblicas. O Senhor diz assim: olha, é necessário reviver esses ossos. Poderia eu reviver? O que o profeta diz ao Senhor? O Senhor sabe. Tu sabes. Ele não tomou para si a responsabilidade. Ele disse assim: só o Senhor pode fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. O profeta entendeu exatamente qual era a responsabilidade dele no meio daquele avivamento. Qual era a responsabilidade do profeta? Obedecer o que Deus mandou. É o que eu estou dizendo para você. No meio desse caos, aleluia, você que assiste em casa, no meio desse deserto, nós estamos vivendo exatamente isso. Ossos secos no meio do deserto. Muitas pessoas morrendo espiritualmente. Muitas pessoas declinando espiritualmente. Muitas pessoas desistindo da caminhada. No meio deste caos, aleluia, Deus está perguntando assim: poderia eu esses ossos reviver? No meio desse caos, Deus está perguntando para mim e para você que está nesse culto hoje. Que culto gostoso. Deus está perguntando para você: poderia eu esses ossos reviver? Deus está dizendo para você: poderia eu trazer vida a essa situação que você talvez está passando, essa situação que a maioria das pessoas está passando? Poderia eu esses ossos reviver? Deus, ele deseja primeiro juntar, montar, arquitetar um esqueleto, e desse esqueleto Deus vai transformar em uma pessoa. Isso é ajuntamento do corpo. E depois que o corpo está no seu devido lugar, Deus então traz o que, pastor André? Traz o verdadeiro avivamento, porque o avivamento só acontece quando o corpo se ajunta dentro da sua real funcionalidade. Aleluia. Cada um no seu devido lugar. Você já reparou uma coisa? Tem hora que a gente muitas das vezes está sentindo uma dor no dedo do pé. Quem já sentiu uma dor no dedo do pé? Oi. Tem uma vez, isso durou muito tempo, que minha unha encravou e eu ficava com a unha desse tamanho, que trem saía pus, era uma miséria, misericórdia. Que luta. Aonde encostava, saía água na beirada do oi. De tanto que dói. Quem já teve unha encravada, principalmente no pé? É prova ou não é, irmão? É prova. Meu dedo ficava desse tamanho. E quando eu tentava ainda colocar dentro do sapato, era pior. E o mais interessante da unha encravada é que parecia que meu corpo inteiro estava encravado. O maior problema da unha encravada é que parecia que o corpo inteiro estava doendo. Já sentiu isso? Parece que você está sentindo uma dor de cabeça, mas parece que o corpo inteiro está doendo, não é só a cabeça. Tem dia que a cabeça está desse tamanho, você fala: meu Deus, parece que não é só a minha cabeça que está doendo, parece que está doendo é tudo. E aí você perde a disposição total, você não tem disposição para fazer absolutamente nada. Mas não é só a cabeça que está doendo. A dor não está centralizada em um só lugar. Por que todo o seu corpo está sentindo? Aleluia. Por quê? Porque o corpo, ele é todo interligado. Qual que é o problema da igreja? Por que a igreja muitas vezes não cresce? Porque tem muita gente querendo ser o que Deus não chamou para ser. E tem muita gente que não entendeu ainda que se a dor está na cabeça, o braço tem que se compadecer da dor.
É o que eu sinto muitas vezes quando a cabeça está doendo. Parece que meu braço se compadeceu da dor, então vamos doer todo mundo junto. Já sentiu isso, irmão? Eu já senti demais. E aí parece que a perna também está doendo junto. E parece que o corpo inteiro está doendo junto. Já passou por isso, irmão? Você que está em casa já passou por isso? Parece que todo mundo resolveu então a se compadecer da situação. E aí o corpo inteiro começa a sentir. Por quê? Porque está tudo interligado. Qual que é o problema do avivamento na igreja? O problema do avivamento na igreja é que está cada um querendo viver no seu canto. E está cada um querendo viver do seu jeito. E ninguém está se compadecendo de ninguém. Não tem avivamento se não tem ajuntamento do corpo. Não tem avivamento se o corpo não se compadecer. Então deixa eu dizer para você, no dia em que eu começar a preocupar com meu irmão, entendendo que ele é o braço, que eu sou a perna, e que ele é tão importante quanto eu sou importante, e não importa o tamanho do membro. Já reparou? Nós temos um braço aqui, muito grande, né? Uma perna também, em comparação ao olho. Olha o tamanho do seu braço e da sua perna. Em comparação ao olho, é bem maior, amém? O problema todo é, sem o olho, ninguém enxerga. Então não adianta ter braço, se você não tem olho. Porque sem olho, você vai viver o quê? Nas trevas, na escuridão. Está faltando alguma coisa, o corpo se tornou deficiente. E aí a gente pega muitas das vezes o ouvido. Sem o ouvido, ninguém escuta. Quem está entendendo essa mensagem? Então nós entendemos a importância do corpo de Cristo. O olho é tão pequeno, né? Tem irmão que muitas das vezes é tão pequenininho, tão quietinho, tão no cantinho dele. Ninguém vê, ninguém dá nada. E todo mundo pensa assim, será que é tão importante? Talvez não está sendo para você aos olhos carnais, mas aos espirituais. Para Deus é extremamente importante para o corpo. Então nós precisamos entender o que, pastor? Precisamos entender como todos nós somos importantes. E como devemos nos compadecer uns dos outros. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu me compadeço do meu próximo. Por isso que a Bíblia diz, ame a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. É o primeiro mandamento. E o segundo diz, ama teu próximo como a ti. Quem se ama aqui? Aleluia, você se ama, irmão? Aleluia, quem é grato aqui? Eu falar de gratidão aqui, principalmente com meus alunos, né? Do curso de ministro. Eles aprenderam o que é ser grato. Todo dia é gratidão. Toda aula é gratidão. Aleluia. É aprender a levantar todo dia e agradecer. Aleluia. Quem acorda pela manhã, olha para o céu e fala assim, Jesus, aleluia. Que dia lindo, louvado seja Deus. Eu não tenho um real no bolso, mas eu tenho a minha fé, eu tenho a minha vida espiritual com o Senhor, eu tenho a minha saúde, eu tenho força para trabalhar, e o Senhor é provedor para trazer infinitamente mais. Amém, 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 amém. Além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, o Senhor é poderoso para fazer. Então eu não preciso ter, eu preciso crer, aleluia. Então escute isso aqui é forte, hein? Você não precisa ver. Ver fala de quê? Fala de crença natural. É aquilo que está diante dos nossos olhos. Eu só acredito porque eu vejo. Mas o cristão não. O cristão vive pela fé. E o que é viver pela fé? É acreditar naquilo que você não vê. Não tem um real no bolso, mas você está crendo que hoje é um dia de virada. O que é um dia de virada? Deus está mudando a situação. Não tem, mas Ele é provedor. Ele vai trazer na porta da tua casa. E eu creio nisso em nome de Jesus. Aleluia. Quem crê nisso aqui? Agora tem uma questão muito interessante acerca disso. Deus só faz na vida de quem é fiel, irmão. Se não tem fidelidade com Deus, eu não estou dizendo só sobre dízimo e oferta. Em todos os aspectos da tua vida. Por quê? Porque ninguém chega à santidade sem santificação. Se você não santifica a sua vida, Deus não tem compromisso com você, o Espírito Santo também não.
Ah, pastor, eu não sou muito de orar, não. Deus não tem compromisso com você. Pastor, eu não sou muito de jejuar. Deus não tem compromisso com você. Pastor, eu não sou muito de ler a palavra. Deus não tem compromisso com você. Porque o compromisso de Deus é com sua palavra. Se você tiver compromisso com a palavra, Deus tem compromisso para com sua vida. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Obedeceu, tem milagre. Desobedeceu, porta se fecha. Então pega isso aqui em nome de Jesus. Ande em obediência. Quem está entendendo isso aqui? Porque o que vai acontecer no meio do deserto? E nós estamos no deserto, né? Morre gente todos os dias. Não só de corona, viu? De vários tipos de doença. Acidente e muitas outras coisas. Todo dia morre gente. E Deus continua cuidando de você. Olha você aqui nesse culto hoje de primícias. Deus continua cuidando da tua casa. É motivo de dar glória, não é? Deus continua cuidando da tua família. É motivo de dar glória, não é? E ainda tem gente que vem para a igreja arrastando e reclamando. Ainda tem irmão que vem para a igreja murmurando da vida. Deixa eu dizer para você. Os problemas que nós atravessamos é consequência daquilo que nós decidimos. As situações que nós vivemos difíceis é consequência das decisões que nós tomamos na caminhada. Você tem tomado decisões acertadas ou erradas? Você tem decidido por Cristo ou tem decidido pelo mundo? Vive a vida inteira segundo a vontade e o curso do mundo. E aí depois vira para Deus e fala assim: Deus, por que o Senhor não me abençoa? Muito fácil. Porque você não tem compromisso comigo. E eu só tenho compromisso com quem tem comigo. Se você entregar a sua vida no meu altar, eu mudo a sua história. Se você se converter verdadeiramente, eu mudo a sua história. Eu não estou falando de vir para a igreja não, irmão. Tem muita gente que vem para a igreja. Eu estou falando de ser a igreja. E o que é ser a igreja? É ser membro do corpo. É olhar para o olho e falar assim: nossa, mas isso é tão importante. É olhar para o braço e falar assim: nossa, isso é tão importante. E quando é que eu olho para o olho, eu olho para o braço, eu olho para a perna, eu olho para o ouvido, que são membros de um corpo, e eu digo assim: você é tão importante. Quando eu sinto a falta de alguém e eu luto por ele. Eu sinto a falta de alguém e eu não venho com aquela conversinha. Que conversinha que é? Ah, essa aí foi Jesus que tirou. É, porque a gente muitas das vezes quer atribuir situações a Jesus, sendo que Jesus não disse nada. E aí a gente pensa assim: o irmão que está fraco, o irmão que está desanimado, ele tem que ser descartado. Não, irmão, ele tem que ser abraçado. O irmão que está em possibilidade de caminhar, que está pensando em desistir, vamos descartar ele. Porque a gente só quer trabalhar com os fortes. Mas a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Está pegando isso aqui? Quem está entendendo essa palavra? Você que está em casa, está pegando isso aí? E o mais interessante é que a Bíblia diz assim: olha, aquele que pensa estar de pé, não é o que está, é o que pensa estar de pé. Porque tem dia que a gente acha que está voando, tem ou não tem? Tem dia que você ora tanto, você jejua tanto, você sobe tanto no monte, aleluia, você desce de lá e fala assim: meu Deus, ai, terra, aleluia, não precisa nem encostar em você não. Só de você pensar em Jesus, você já está falando língua estranha. Ninguém nunca viveu esse dia, não? Será que é só eu? Ou estou sentindo alienado aqui? Aleluia. Tem dia que a gente está tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito. E aí você pensa assim: meu Deus, ai, 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 se o cão parar na minha frente agora, racho ele no meio. De tão cheio de Deus que eu estou. E aí a gente pensa assim: estou muito forte. Está nada, irmão. É o que pensa estar de pé, é o que pensa estar forte. Cuide para que não caia. Aí a gente pega o texto, a gente pensa assim: por que Jesus está dizendo isso? Por que a Bíblia está dizendo isso? Sabe por que a Bíblia está dizendo isso? Porque Satanás não ataca quem já está derrotado, ele ataca quem está em pé. Ele ataca aquele que pensa que está em pé. Ou você acha mesmo que o inimigo quer atacar alguém que já foi vencido? Não, ele quer atacar aquele que pensa estar de pé. Então você já reparou que toda vez que a gente fala assim: vamos nos posicionar na presença de Deus, você já viveu essas coisas? Fala assim: vou tomar posição. Você estava desanimado, abatido na fé, não orava muito, não jejuava muito, não consagrava muito, mas você falou assim: agora eu vou tomar posição com Deus. A luta dobrou ou triplicou. Quem já viveu essas coisas?
Só eu. Então vou pôr a mão na minha cabeça que eu já vivi. Você começou a orar mais, você começou a jejuar mais, você começou a buscar mais, e a luta dobrou ou triplicou. E a gente fala assim, então eu vou parar de orar, ué. Porque antes de orar, eu não passava tanta prova. Depois que eu comecei a orar, que eu comecei a jejuar, que eu comecei a buscar, a prova triplicou. Sabe por que ela triplicou? Porque se aumentou o nível de renúncia, aumentou o nível de prova. Não entendeu? Vou explicar para você. À medida em que você renuncia a cada dia a sua vontade, aumenta a prova. A partir do momento em que você jejua, que você consagra, que você entrega a sua vida no altar, o inimigo tenta se levantar para poder parar. Por quê? Porque você se sente forte, você se sente em pé, você se sente fortalecido. Qual que é a função de Satanás? Roubar, matar e... Ele quer matar a sua chamada, seu ministério, sua caminhada. Aí você pensa assim, então vou parar, porque o negócio complicou. O inimigo vai e fala assim, eita, venci. É mais um derrotado. É mais uma derrotada. Deixa eu dizer para você, seja um verdadeiro valente. Ande na obediência, fique aonde Deus te mandou ficar. Não importa o que você vai enfrentar. Pode o vento soprar, pode o mar se enfurecer. Duas coisas eu entendo sobre isso. Uma, na vida de Moisés. O que aconteceu na vida de Moisés? Ele chegou na beirada do mar. E a Bíblia fala que quando ele estava diante do mar vermelho, ele disse para Deus uma coisa que chama a minha atenção. Se você não leu, leia depois. Ele disse para Deus assim, Senhor, não tem mais jeito. Estou na frente do mar vermelho e ele está na sua alta, no tempo mais alto, mais cheio. Não tem como atravessar. O que Deus disse para Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Aleluia. Tem hora que a gente chega diante de um obstáculo tão grande na vida. Quem já viveu essas coisas aqui, quem está em casa assistindo já viveu, que a gente olha e fala assim, não tem como vencer essa adversidade. Aí Deus diz para você assim, essa adversidade que você está passando é um processo meu para tratar seu caráter. Tem crente aqui, tem adorador aqui? Aleluia. Essa adversidade que você está passando é processo meu para tratar teu caráter. Mas depois de um caráter forjado através da prova, depois que eu passei com você no funil, e depois que o vaso foi para o fogo, e depois que o vaso foi moldado, ele sai de lá um vaso novo, renovado e preparado para poder ser cheio do meu Espírito Santo. Aleluia. Eita Jesus. Então deixa a fornalha aquecer. Porque quanto maior for o fogo, maior vai ser o processo de Deus para te dar vitória nessa situação. Tá pegando isso aqui, irmão? Tem crente que não entendeu ainda que essa prova de fogo não é para te matar, é para te aprovar. Deixa aquecer, não tem problema. Deus está aquecendo a fornalha para poder moldar um vaso novo aqui nesse lugar. Então é Deus trabalhando na tua vida para poder forjar um caráter semelhante ao dele. Lá em Atos capítulo 1, se eu não me engano, é a primeira vez em que a igreja é chamada de igreja cristã, ou o povo é chamado de povo cristão. E quando eu estava lendo sobre isso, algo que chamou minha atenção. E como eu não sigo muitas das vezes um cronograma de pregação, eu vou ali e volto aqui, tudo pela revelação de Deus. Eu estava lendo o texto, sabe o que Deus falou comigo, presbítero? O Senhor disse assim, lendo o texto, eu vejo homens que foram moldados por Deus a ponto de se parecer com Jesus. E eles pareciam tanto com Jesus, quem está entendendo isso aqui? Que o povo olhou para eles e disseram assim, vocês são cristãos, porque vocês são parecidos com Cristo. Eita Deus. Então quando alguém olha para você e pergunta assim, você é cristão? Ele está dizendo para você, você é parecido com Jesus. Por quê? Porque eu li sobre Jesus e vejo que você é parecido com ele. Eu ouvi falar de Jesus e vejo que você é parecido com ele. Então o que é que Deus deseja fazer no meio da igreja? Deus deseja ajuntar o corpo, porque um corpo bem ajustado. Quem já ouviu aquele louvor, eu amo aquele louvor antigo, gostoso. Quem já leu? Somos um corpo e assim bem ajustados. Quem já ouviu? Totalmente ligados
unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do uma família, vivendo do grande amor. Eu preciso de ti, precioso. Você reparou que a prova que nós estamos vivendo hoje, ela vem na contramão do que nós estamos cantando? Você não reparou isso não? O que nós cantamos aqui foi: somos um corpo bem ajustados é o quê? No seu devido lugar. Todo mundo junto, não é verdade? Só que, o que nós estamos vivendo hoje? Fica em casa. O que nós estamos vivendo hoje? Distanciamento. De no mínimo 1,5 metro. De cadeira para cadeira. Cuidado, porque se não fizer distanciamento e não ficar longe do seu irmão, você corre o risco de pegar corona e morrer. Então nós estamos vivendo hoje um tempo em que as pessoas devem ficar longe e não perto. E eu não estou dizendo que nós não devemos tomar cuidados. Pegue isso. Você que está assistindo pelo Face também. Eu não estou dizendo que a gente não tem que se resguardar e tomar cuidados quanto à questão da pandemia, não. Eu estou dizendo que quando a gente tinha a oportunidade de estar junto, não ficamos. Você reparou? Há quanto tempo tem que a igreja vive brigando, discutindo e batendo boca? E um querendo ser mais certo do que o outro. Ai, Deus. E o Senhor está dizendo assim: ajunta, porque eu vou derramar avivamento. E o que é avivamento? Eu vou dizer para você. A Bíblia fala que a igreja primitiva, pega isso, porque tudo que eu falei está interligado. A igreja primitiva era unânime. Elas andavam de maneira unânime. E o que é andar de maneira unânime? Toda decisão era unânime. Todos estavam reunidos em um só propósito. O que é um só propósito, pastor? Eu estou com o coração voltado a servir a Deus, você também. Estou com o coração voltado a obedecer a Deus, você também. Estou com o coração voltado a trabalhar na obra, você também. Estou com o coração voltado a ajudar o meu irmão, você também. É uma vida em um só propósito. E a Bíblia fala que a igreja primitiva perseverava na oração. Aleluia! O que é oração? Oração fala de intimidade com atitude. Aleluia! Então eu tenho intimidade com Deus, mas estou tomando uma atitude diante de tudo isso. Você está tomando uma atitude ou está se escondendo? Porque oração é intimidade. Se eu perguntar para cada irmão que está nesse culto aqui hoje, qual que é o nível de intimidade que você tem com Jesus? Você conhece Jesus ou você viveu como Jó, só de ouvir falar? Qual é o teu nível de intimidade com Cristo? Jesus está em primeiro lugar na tua vida ou não? E aí a Bíblia continua dizendo: viviam também juntos no partir do pão. O que o partir do pão representa? Comunhão. É isso aí, irmão Rodolfo. Comunhão. Nós estamos vivendo juntos na comunhão. Estamos partindo o pão juntos. Estamos relembrando o sacrifício de Jesus que nos leva à comunhão uns com os outros. Nesse processo de pandemia, você mandou mensagem para alguém? Nesse processo de pandemia, você perguntou para o irmão como é que ele está? Nesse processo de pandemia, você mandou uma mensagem para ele perguntando se ele precisava de alguma coisa? Ou será que nesse processo de pandemia você só se preocupou com você? Nesse processo de pandemia, será que a gente só se preocupou com a nossa casa e esquecemos que nós somos corpo de um só Senhor, o nosso Senhor Jesus? Aí a gente fica assim: ah, pastor, nossa igreja então está toda errada. Quem falou isso? Porque tem crente que é assim, então está tudo errado. Pelo contrário, o que Jesus está fazendo é ajuntando o corpo. Por quê? Porque exortação não é jogar para fora.
Exortação é trazer para dentro. Exortação é ajuntar uns com os outros. Quem não erra aqui, irmão? Quem sou eu para apontar o dedo de alguém e falar assim o dedo e falar, ô irmão, você não merece estar aqui? Quem sou eu? Quem somos nós para poder definir se alguém merece ou não merece Jesus? Quantos de nós aqui já erramos várias e várias vezes? Quem nunca pecou? Quem nunca errou? Quem nunca falhou com alguém? Todo dia a gente está tropeçando em alguma coisa. Todo dia. Sabia disso? E muitas das vezes a gente se acha santo demais. E acha que o irmão muitas das vezes é pecador demais. Eu sou muito merecedor, mas ele não. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui. A partir de hoje a gente tem que entender uma coisa muito tremenda, porque vem um grande avivamento para a igreja brasileira. Anota isso em nome de Jesus Cristo que eu estou dizendo, porque eu creio poderosamente nessa palavra que eu estou proferindo nesse altar. Vem um grande avivamento sobre a igreja brasileira. Eu já falei, presbítero Diego já falou, grandes homens de Deus na rede social já falou que virá um grande avivamento sobre a igreja brasileira. Eu não quero ficar de fora, e você? Vou perguntar de novo, porque tem crente que não deve estar aqui, você deve estar em Marte, você deve ser algum astronauta. Vou perguntar de novo. Aleluia. Vai vir um grande avivamento sobre a igreja brasileira. Eu creio nisso em nome de Jesus. E eu não quero ficar de fora, em nome de Jesus. E avivamento só vem sobre ajuntamento. Se não tem ajuntamento, não tem avivamento. Então o corpo de Jesus vai se ajuntar em um só propósito. Prova isso para mim, pastor. A igreja primitiva era uma igreja avivada, porque estavam juntos em um só propósito. A Bíblia fala que era para ir para o templo. Está todo mundo no templo cultuando. Era para poder ir para as casas. Estava todo mundo nas casas cultuando. E a Bíblia fala que o sentimento de todos era unânime, igual. Nós estamos vivendo essas coisas? Pastor, não. E é por isso que Deus está balançando a figueira. Por quê? Porque não tem como produzir com abundância sem tirar o que atrapalha. E aí que está. Quem tira não sou eu. Quem tira não é você. Nós não temos esse poder. Quem tira é Jesus. O corpo é dele. Ele faz do jeito que ele quer. E se você ainda está presente aqui, é porque Deus quer usar você. Está entendendo esse mistério? Se você está nesse culto aqui, é porque você faz parte desse processo. Está entendendo essa palavra? Se você não abandonou, é porque você faz parte desse processo, irmão. E Deus vai usar você para poder ser mão para aquele que está caído. Aleluia. Pessoas vão se levantar através da mão que você vai erguer. E o desejo de Deus é trazer esse avivamento sobre a igreja. Unanimidade, todos juntos, aleluia, em um só propósito. Porque nós queremos poder, mas não queremos viver o verdadeiro avivamento que traz unidade. E hoje Deus vai trazer unidade para depois enviar o poder. Não tem poder sem unidade. E a Bíblia fala sobre isso. Estão todos reunidos e todos são cheios. Primeira pregação, mais de 3.000 almas. A igreja se levanta de maneira unânime. Estão todos reunidos em um só propósito. Para o desigrejado que acha que não precisa congregar, viu? Essa palavra também é para você. A igreja primitiva congregava 3 vezes ao dia. E além de congregar 3 vezes ao dia, presbítero, ainda se reuniu nas casas. Quer ver um povo que gostava de cultuar Deus? É a igreja primitiva. E tem uma turma falando assim, fica em casa nada, irmão. Se meu coração está queimando por Jesus, eu tenho que estar na igreja cultuando, eu tenho que estar na igreja orando, eu tenho que estar na igreja adorando, e em casa também adorando, porque aonde Deus me levantar, eu sou um adorador. Será que tem algum adorador comigo aqui nessa noite? Eu sou um adorador. Aleluia. Então eu não estou cultuando porque eu sou fanático. Não. Eu cultuo porque eu amo. A gente só venera aquilo que ama. Aleluia. E é por isso que eu amo. Eles cultuavam no tempo 3 vezes ao dia. E além de tudo ainda cultuavam nos lares. Glória a Deus. É forte ou não é? E tem gente que muitas vezes acha que uma vez por semana vir na igreja não é muito. Isso quando não tem aqueles que durante a pandemia tirou, né? Para poder vir na igreja lá, vai de vez em quando.
Tirou férias da igreja. Não é férias não, irmão. Não é aquela férias que você viaja, não. Eu sou a favor da pessoa descansar. Viajar, tudo isso é importante para a praia. Eu não tenho problema com essas coisas, não. Crente também tem que ter vida social. O problema é ficar em casa enquanto o culto está acontecendo. O problema é tirar férias da igreja. Ele está por aí. Ele está na região. Aleluia. Não vê nem na live. Esse é o problema. Isso é um caso sério. Por quê, pastor? Porque para se tornar um desigrejado falta só isso aqui. Tome cuidado, irmão. Esse momento que nós estamos realizando aqui é de suma importância. Quando a gente se ajunta é poderoso. E sabe o que eu acho tão lindo e tão gostoso? Que Deus pega pessoas falhas. Pessoas que falham, pessoas que erram. Quantas vezes eu já errei? Eu já falhei. E Deus continua me amando. Quantas vezes você já errou, já falhou com alguém? E Deus continua te amando. Tem alguém aqui que já errou, já falhou alguma vez na vida? E Deus continua te amando. Você falou alguma coisa com alguém, com o irmão, que magoou, que machucou. Mas o mais lindo que eu acho, sabe o que é? É a capacidade de pedir perdão. Quebra orgulho, irmão. Eu pedir perdão? Jamais. Não peço perdão. Teu irmão falou comigo assim: quem perdoa é Deus. Falei, é. Ai, ai. Deus perdoa. Mas Deus perdoa quem reconhece que precisa ser perdoado. E quem reconhece que precisa liberar perdão. Tem crente que não consegue abrir a boca para pedir perdão, rapaz. Como é que vai se ajustar? Tem muita gente que precisa entender: errar você vai errar sempre. Eu vi um irmão falando assim: já me decepcionei tanto na igreja. E vai continuar decepcionando. Ah, mas a igreja tem tanta gente errada. Começando por você. Porque a igreja não é lugar de gente certa. Mesmo porque colocar uma Bíblia, um livro desse, com 66 livros dentro, debaixo do braço, vir para cá e ficar gritando igual um doido, não é nada certo. Está totalmente fora da curva do mundo. Aleluia? Tá ou não tá, irmão? É doideira ou não é? Você já parou para pensar nisso? Você pega 66 livros que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, põe debaixo do braço, vem para cá, fica jogando a mão pro alto, chorando. Aí depois que você para de chorar, você começa a sorrir. E depois que você começa a sorrir, você começa a gritar. E depois que você começa a gritar, você começa a dizer glória a Deus. E quem passa na rua fica assim: esse povo não regula. Pô, regula, irmão. Se tem um povo considerado bipolar, é o povo crente. Porque ele chega aqui chorando, pensar que não está sorrindo, pensar que não está gritando, pensar que não está dando glória a Deus, e daqui a pouco está saindo daqui pulando, saltando, dizendo assim: Jesus é bom. Isso aqui é uma bipolaridade maior do que essa, irmão. Que doideira. E aí sai com a Bíblia, né? Com a pretinha, com a marronzinha, com a amarelinha, com a vermelhinha, não sei que cor que é a sua Bíblia, debaixo do braço, dando glória a Deus. E o povo fala assim: mas que povo doido. Sabe por quê? Porque diferentemente daqueles que estão lá fora, nós cremos em todas as promessas que Ele fez sobre nossas vidas. Então eu posso até entrar triste, mas quando o Espírito Santo de Deus me enche, aleluia, eu não consigo sair da mesma maneira que eu entrei. Aleluia. Por isso que às vezes a gente é considerado bipolar, porque você chora, derrama tudo. Pensar que não, você sorri, porque a alegria do Senhor envolveu tua alma. E aí depois que a alegria do Senhor envolveu sua alma, aleluia, que maravilha. Aí aquele glória que estava entalado, você joga para fora. E depois que você dá aquele glória que estava entalado, aí você não aguenta, aí você tem que pular. Aí você começa a pular na presença de Deus. Aí o povo: o que está acontecendo com esse povo? Chegou triste. É aí que representa a palavra que eu liberei no início da pregação. A alegria do Senhor é a nossa força, e ela não é circunstancial. Ei, não é.
terminando. Aí Deus vai levando esse grande avivamento, todo mundo junto dentro do mesmo propósito. Está subindo a hora sexta. A Bíblia diz então que está subindo Pedro e João, dirigindo-se ao templo, 3 horas da tarde. E está sentado um homem à porta do templo, pedindo esmola. Já era costume fazer aquilo. Todo mundo dava alguma coisa para ele. Aleluia. Já reparou uma coisa? O povo crente, na sua grande maioria, não tem muito dinheiro. É um negócio estranho. É isso aqui. O povo crente, na sua grande maioria, não é pecado ter dinheiro não, irmão. Deus vai abençoar muitos homens e mulheres de Deus com riqueza. Só que Deus só dá para quem não quer. Presta atenção no que eu vou dizer. Deus só dá para quem não quer o dinheiro como seu Senhor. Aí você vira e fala assim: Jesus, eu vou ser muito rico. Jesus olha do alto e fala assim: não, você vai ser não. Você vai ser quebrado o resto da sua vida. Aí você fala assim: Jesus, não, mas eu quero ser rico. E Jesus fala: eu sei que você quer. O problema é que entre querer e dar tem uma distância, meu filho. Aí você fica assim: mas Jesus é muito ruim, porque ele vai dar para uns e não dá para outros. Sabe por que muitas das vezes Jesus nunca vai te dar riqueza? Você vai viver com o necessário, mas nunca vai passar do necessário. Porque ele te der um pouquinho mais, você abandona a caminhada. Eu vou dizer uma coisa muito profunda aqui. Quem está pronto para ouvir? Pode falar ou você quer que termine? Pode falar ou quer que termine? Eu vou dizer algo muito profundo aqui, presta atenção. Pedro era considerado um homem sem estudo, verdade ou não é? Mas um dos maiores empresários de sua época. Se você nunca leu, leia. Ele não tinha um barco só. Ele tinha uma frota. Pegou isso aqui? Pedro era coordenador de uma frota. Prova para mim, pastor. Provo. Quando Pedro enche o barco, e Jesus mandou que ele lançasse a rede novamente. Quem já leu essa passagem? Ele chama outros barquinhos. Quando você vai estudar sobre isso, Flávio José diz o seguinte: que esses barquinhos, na realidade, todos eles, pertenciam a uma frota coordenada por Pedro. Pedro não era qualquer um, ele não tinha estudo, mas não era burro. Porque tem crente que pensa assim: Pedro não tinha estudo, até não tinha mesmo. Mas tem gente que não tem. Já viu pessoas que não têm estudo, de repente começa a prosperar? Alguém já viu? Eu conheço gente, dono de frota. Conheço um dono de frota de carreta. Sabe o que ele tem? 8ª série. É dono de uma frota de carreta e administra sozinho. Deus faz essas coisas, pastor? Ué, Deus faz. Ele dá para quem ele quiser. Agora você já reparou uma coisa? Pedro tinha tudo. E aí Jesus falou para ele assim: vai lá e lança a rede novamente. Verdade ou não é? Amém? Ele estava frustrado? Ele estava frustrado demais, porque não apanhou nada a noite inteira. Verdade ou não é? E aí depois que ele encheu, que ele chegou na beira da praia, Jesus disse para ele assim: tá feliz? Pedrão, tá feliz? Eita glória! Enchi não só o meu, mas enchi todos os outros barcos. Aí sabe o que Jesus disse para ele? Agora deixa tudo aí e me... Quanto não ia dar, irmão? Aquela pescaria. Larga tudo aí na beirada. Deixa o povo resolver esse problema. Me segue. Porque a partir de hoje serás pescador de almas. Vamos pegar o mesmo Pedro, capítulo 3, para terminar a pregação. Pedro, no capítulo 3, ele diz assim para aquele homem que está à porta do templo, há muito tempo, doente. Ele não podia entrar, porque pessoa deficiente não entra. Você pegou isso aí? Tem alguém perto de você? Pega o dedinho do profeta e fala assim: deficiente não entra. Então, se você estava desprezando o seu irmão e ele é seu pé, você estava desprezando seu irmão e ele era sua mão. Você diz que deficiente não?
Não entra onde? Você passou na porta de cá, porque o irmão estava na porta de lá. Você só conversa com a sua panelinha, com aquela turma que você gosta, aquele irmão que você tem afinidade. Afinidade é uma coisa, indiferença é outra. Uma coisa é afinidade. Afinidade é o quê? É quando eu tenho alguma coisa em comum com alguém. Mas a Bíblia não diz que a igreja primitiva não tinha tudo em comum. Afinidade é uma coisa. Isso é afinidade. Você pode ter afinidade com alguém, gostar das mesmas coisas que ela gosta, mas não te dá o direito de desprezar ninguém. Todos os irmãos têm que ser tratados de igual modo. Pegou isso aqui, irmão? Se não, não entra. Deficiente, não. A Bíblia diz que deficiente, não. E nós somos um. Está desprezando o olho? Está desprezando a boca? O irmãozinho, tadinho, ele é tão pequenininho, ele parece uma unha. Mas sem unha não entra. Cuidado, irmão, com quem você está desprezando, porque o menor dos membros para Deus é muito importante. Então, aleluia, eu falei que essa palavra ia dar um sacode. Não entra. E para terminar, o que Pedro disse, pastor? Vou te explicar por que crente não tem muito dinheiro. Antes ele era senhor de uma frota, amém? Agora Pedro está dizendo assim, olha para mim. Quando o paralítico olhou para ele, irmão Aguinaldo, ele disse assim: não tenho ouro e não tenho. Mas ele não tinha. Agora não tem. Você entendeu? Entendeu? Não vou te falar. Porque se ele continuar sendo senhor de uma frota, ele nunca seria um pescador de alma. Porque aonde estiver o teu tesouro, Pedro já conhecia Jesus há muito tempo, quando Jesus o chamou. Mas ele só deixou tudo naquele momento. Você está disposto a deixar tudo para poder fazer a obra de Deus? Hã? Você só canta da boca para fora: abro mão dos meus sonhos. Abre mão de nada. Quem abre mão está disposto a viver do necessário. E tem hora que a gente quer um pouquinho a mais do necessário. Deixa eu dizer para você, ele diz: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te. E o que ele diz? Levanta aí. Aleluia. Antigamente ele tinha frota, agora não, ele tem autoridade no nome do Senhor. Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, poder. Anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Aleluia. Deixa eu dizer para você, vai ter momento na tua vida que você talvez não vai ter R$1 no bolso, mas a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava os doentes, a roupa de Pedro curava os enfermos. Deixa eu dizer para você, talvez você não tenha uma boa condição financeira e nunca vai ter, como também pode ter. Eu não sei, só Jesus sabe. De uma coisa eu sei: Jesus precisa estar em primeiro lugar. E você precisa entender uma coisa: se eu tiver muito, eu continuo louvando a Deus. Mas se eu não tiver nada, eu continuo louvando a Deus. Porque o maior é a presença dentro de mim, é a autoridade de Deus dentro de mim, do que qualquer bem material. Aleluia. Está disposto a deixar alguma coisa? Então fique em pé. Se você está disposto a deixar alguma coisa. Se não tiver, perdeu o culto. Só quem está disposto a deixar alguma coisa. Você que falava com a irmãzinha assim: nossa, tem ranço de você. Você falava com a sua amiguinha, né? Tem um ranço de fulano. Não aguento olhar na cara daquela irmã. Eita. Irmão? Está desprezando o dedinho do pé, irmão? Está desprezando seu dedo? Cuidado, irmão. Levanta a tua mão para o céu em nome de Jesus. Quem entendeu essa palavra aqui nessa noite? Você que está em casa, recebe em nome de Jesus. Você vai par do corpo, irmão. Viu?
Você faz parte do corpo. Só quem faz parte do corpo aqui. Agora, quando a gente entende que a gente faz parte do corpo, você começa a preocupar. Ou você fica com a unha encravada e não liga. Tô nem aí. Problema da unha encravada. Não, irmão, você quer tratar ela. Você vai na manicure, né? Ué. Você procura uma manicure, tá ali a irmã Josi, a manicure. Você vai na manicure e fala assim, ó, resolve aqui pra mim, desencrava esse negócio, eu não tô aguentando de dor. Porque você não aguenta ficar sentindo dor. É terrível. Agora, quando a gente acostuma com a dor, é um problema. Você já reparou? Quantos anos tem que às vezes a pessoa está com um problema e não vai no médico? Está doendo, está doendo. Eu falo por mim, irmão. Às vezes está lá aquela dor. Ela já fez uns 2, 3 aniversários. E você continua com ela lá. Ah, não, mas tá bom lá. No início até que doía mais. Não, irmão, está doendo muito. O problema é que você acostumou. E quando a gente acostuma, a gente despreza. E ela pode trazer um problema maior. Não despreza o corpo. Porque cada membro é importante. Levanta a tua mão para o céu para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua noiva, pela tua igreja. Pai, eu quero apresentar nesse culto de primícias. O Senhor tem que estar em primeiro lugar. E quando o Senhor está em primeiro lugar, tudo que foi pregado, nós colocamos em prática na nossa vida. Eu quero abençoar em nome de Jesus nesse culto de primícias a tua igreja. Quero entregar em nome de Jesus o teu povo nas tuas mãos. Abençoe teus filhos, fortaleça teus filhos. Levanta uma igreja forte, uma igreja saudável. Uma igreja cheia do teu Espírito Santo. Uma igreja que coloca o Senhor em primeiro lugar. Um corpo que se preocupa uns com os outros. A tua palavra diz que depois que aquele homem foi curado, que ele se tornou novamente membro do corpo, ele entrou dentro do templo saltando, pulando e glorificando a Deus. Assim vai ser na vida do meu irmão. Meu Deus, quando ele entende quem ele é no reino, ele entra pulando, ele entra saltando, ele entra glorificando. Meu Deus, ele entende que o irmão que está do lado é importante. Ele entende que essa alma, por menor que seja, esse irmão por mais quietinho que seja, esse irmão por mais que ele seja tímido no canto dele, ele é tão importante quanto aquele que está na tribuna. Por isso, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, traga um despertamento espiritual ao coração da igreja. Que cada um seja despertado nessa noite, em nome de Jesus, segundo a tua vontade. Que esse irmão que está assistindo em casa, no sofá, com a família, esse irmão que está com o celular na mão, vindo do trabalho, de onde for, que em nome de Jesus, o Senhor traga um despertamento espiritual na vida do irmão. Que esta palavra seja enxertada nos corações e que ela traga um despertamento em nome de Jesus Cristo, alabaçandarabacaia, ao coração da igreja, que possamos nos envolver, ouvir a tua voz e te obedecer segundo a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você que está aqui, aplauda Deus. Você que está em casa, aplauda Deus. Aleluia. Pode ficar em pé que eu já estou terminando. Só quero dar um recado muito importante. Terça-feira agora, terça-feira forte. Em nome de Jesus. Com número limitado. Então, em nome de Jesus, fica ligado nisso aí. Todos os irmãos. Quero também dizer para os irmãos, em nome de Jesus, que estejam em oração e trabalhando com afinco na obra de Deus. Por quê? Porque eu vejo esse ano como um ano da qual a seara está pronta para a colheita. Da qual o campo está pronto para a colheita. E Jesus só está dizendo para nós assim, vai lá e colhe. Tem almas para você colher. Só que o corpo precisa ser bem ordenado, bem ajustado para a colheita. E é o que Deus fez aqui hoje. Nos ordenou, nos ajustou para uma grande colheita. Ajuntamento traz avivamento. Aleluia. Fala com o irmão que está ao teu lado, ajuntamento. Quando o corpo se ajunta, traz avivamento. Você que está na sua casa, diga para a tua família isso. Quando o corpo se ajunta, traz avivamento. Quando o corpo se ajunta, o avivamento vem. Então faça isso, começa a se ajuntar. Despreza ninguém não, em nome de Jesus. Todos são importantes. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos com muitos projetos aí. Esse mês tem bazar para arrecadar fundos para a igreja. Para a gente continuar com o nosso trabalho. Eu disse para os irmãos aqui que Deus fez um milagre nesse mês de abril. Eu não tinha dinheiro para pagar aluguel e paguei antecipado. Deus é bom. Cuidou de tudo através das irmãs, irmã Juma, irmã Pretinha, as irmãs que contribuíram. Todo mundo se mobilizou em um só propósito. Nós conseguimos arrecadar bem mais do que imaginávamos. Isso é Deus. Mas isso só acontece quando alguém se desperta, alguém se posiciona.
E eu vi alguns irmãos, através desse ato das irmãs, de despertamento, despertou dos corações, despertou nossa mocidade, despertou muitos irmãos. Esse mês tem bazar, esse mês tem feijoada. O Mariano mandou para mim ali sobre uma feijoada, que vai acontecer também para arrecadar fundos no dia 25, né? Dia 25 desse mês, domingo, né? Vai ter uma feijoada domingo que vem agora, R$15, né? R$15, então abençoa lá, irmão, em nome de Jesus, para poder arrecadar fundos para a obra. Todo valor arrecadado vai ser destinado à obra de Deus. Eu estou com o Rodolfo também num projeto para a igreja aí também, para arrecadar fundos. Para quem não sabe, o Rodolfo trabalha com máscara, essas máscaras descartáveis, ele e Daniele. E a gente vai estar fazendo também a venda dessa máscara aí, para poder estar arrecadando fundos. Eu quero contar com a mocidade, quero contar com os irmãos. Todo mundo me ajudando nesse propósito, para que a gente possa trabalhar juntos. Todos em prol do reino, em nome de Jesus. Posso contar com a igreja? Amém. Quem vem me ajudar nessa empreitada aqui em nome de Jesus? Aleluia, que possamos nos unir nesse propósito, para que possamos vencer esse tempo, esse momento difícil, e que possamos sair dele mais fortes em nome de Jesus. Aleluia, abre assim as suas mãos, olha, para me abençoar a sua semana. Quem quer uma semana abençoada? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a semana do meu irmão, entrego ele debaixo das tuas mãos e da tua proteção. Que a bênção do Senhor, meu Pai, esteja sobre cada celeiro nessa noite, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça bendita de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada família, não somente hoje, mas para todo sempre. Deus te abençoe, aplauda o nome do Senhor.